Luizinho, boa noite, ao vivo mais uma vez, exclusivo Rádio Cidade, aqui direto de Goiânia. E primeiro, é claro, né, parabéns pela evolução dessa equipe, né? Temos aí um time diferente, um time com vontade de vencer, né? Ofensivamente, bem enquadrado aqui dentro das quatro linhas aqui do Estádio Onésio Brasil Alvarenga. E a pergunta é, como foi para você esses 3 dias de adaptação, de treinamentos lá no CT do Goiás, até chegar nessa formação diferente e esse ponto importante conquistado dessa noite? Boa noite a todos. Um bom jogo, né? Leitura difícil da partida. A gente sempre saiu atrás do placar, mas correr atrás, jogando fora de casa, e com as dificuldades que foi o jogo, e até mesmo pelo revés da quarta-feira, da forma que se colocou. O trabalho passou um pouquinho por isso, né? Da parte emocional, de conversar com os atletas, para eles enxergarem o que já foi feito até então, né? E que a gente tem alguns pontos para corrigir. E esse tempo aí da terça-feira até hoje, né, a gente só retorna amanhã, de ficar juntos, de poder ter um tempo a mais, ele foi fundamental, né, para o grupo também entender a forma que eu penso, os conceitos que são importantes, que funcionam, né, dentro do jogo. E quando você, principalmente jogando fora de casa, e fica com um jogador a menos, você vê o nível de jogo que você fez, né? Que passa muito pela matemática de ter um jogador a mais, mas mesmo assim a gente conseguiu marcar muito bem, né? Transitou sempre com muito perigo à frente, a gente quase fez um gol praticamente nos acréscimos. Enfim, o time evoluiu dentro da importância do jogo de hoje, né? E agora a gente ganha uma semana cheia para poder trabalhar bem, né? E principalmente traduzir um modelo de jogo que possa nos colocar numa condição ainda de competir melhor ainda. Luizinho, você citou o fator emocional, e o fator emocional para vocês foi crucial para que houvesse essa virada de chave, né? Eliminação na Copa do Brasil, uma competição um pouco mais complicada, e paralelamente, o adversário desta noite sofreu um revés muito grande, né, pela Copa Verde. Então a preparação, né, do psicológico desses jogadores passou também pelo revés do Vila Nova, pela situação, pela pressão que a torcida acabou fazendo até contra a própria equipe aqui nos 90 minutos? A parte emocional tem 3 pilares que o futebol sempre vai trabalhar, né? Na parte física, técnica e tática, né? A parte tática, para você ter um bom entendimento e dentro disso, da distribuição do seu time em campo, você conseguir manter a intensidade. Agora, o que comanda esses 3 pilares é a cabeça, é a parte emocional. É muito importante você ajudar os atletas a pensarem uma forma de jogo, né, de entender como que você vai marcar, como vai atacar o adversário. É uma evolução normal dentro do futebol. Então a gente também eu preocupei muito em colocar isso, né? E o grupo, na sua totalidade, ele sempre, ou às vezes vai se manter depressivo, você tem que levar o ânimo do grupo. E também ao contrário, ele pode estar eufórico, achando que já está num bom estágio, e cabe à comissão técnica também a gente equilibrar a situação. Hoje o time foi equilibrado, mesmo com o jogador a menos, né, e se suportou bem, soube sofrer, mas também chegou à frente, né, e isso é importante. Então, qualidade tem dos atletas, e a gente entra num estágio muito importante na próxima semana. Né? Foi um dos temas que falei agora pós-jogo com eles, que é traduzir o elenco para dentro de um conceito que eu entendo, e como eu falei, que possa tornar o Brusque muito mais competitivo, né? Muito mais próximo das vitórias. E acreditamos que no futebol, né, após mudanças, primeiro tem o start, né, depois a evolução. E nesses 5 dias de trabalho, né, a maioria deles aqui em Goiânia, você promoveu muitas mudanças nesse time do Brusque, e mudanças que surtiram efeito. Agora, de agora em diante, para o jogo até do próximo final de semana contra a equipe do Novo Horizontino, a tendência é que essas mudanças elas diminuam, que não tenham tantas alterações para poder chegar no ponto ideal que você entende que o Brusque precisa melhorar ainda? Tem
tem aquela máxima, né? Ao time que está ganhando a gente não se mexe. Não sei até que ponto, né? Eu acho que eu tenho que explorar o melhor possível do meu grupo. Ao longo da semana a gente vai estudar muito o adversário também. E dentro disso tem as características das peças, né? Então o futebol, ele é um casamento das peças, né? Justamente para a gente equilibrar bem as ações contra o adversário, né? Então, ao longo da semana a gente vai fazer isso também, trabalhando em cima do adversário, mas principalmente eu tenho uma forma de jogo já há um bom tempo, né? Procurar, tem todo um conteúdo que a gente tem que descarregar para os atletas. Então por isso que eu te falei, para mim vai ser um luxo, não só essa semana, né? São 2 semanas cheias para a gente trabalhar e procurar, dentro disso, formatar um padrão para o Brusque, como eu falei, ser competitivo, um time chato, um time agressivo na marcação, um time que vai buscar a posse o tempo inteiro, que vai reagir muito dentro da competição, porque a Série B ela exige esse comportamento, né? E, como eu falei, agora com um pouco mais de tempo, a gente, além dos treinamentos, gerar um comportamento coletivo que nos coloque aí num caminho das vitórias. Professor Luizinho, vamos com as perguntas da imprensa de Santa Catarina, de Brusque, e também a imprensa da região. Primeira pergunta, GR de Oliveira, Rádio 89 de Gaspar. Equipe tomou 2 gols mais hoje, então. O que pode fazer para melhorar esse desempenho tão negativo nas últimas partidas? Eu acho que é um processo, né? E é gradativo a construção de algumas ideias, né? Então, eu conheço bem o elenco e o trabalho principal é esse, a gente equilibrar as ações, né? Houve uma evolução em relação ao primeiro jogo que eu comandei, né? E principalmente com a perda de um atleta, o Luiz acabou sendo expulso, né? E aí mostra um nível de comprometimento e de evolução de alguns pontos fundamentais. O time foi muito mais agressivo, né? Ele conseguiu marcar bem. Claro que tem bastante coisa para a gente corrigir, mas em relação à importância desse jogo, né, e principalmente a gente vindo de um revés, a equipe na sua totalidade teve um comportamento e óbvio que a gente vai aí seguir na evolução. Pedimos desculpas em relação à questão da iluminação. Segunda pergunta, o professor Claudinho Stein, canal do Bruscão. Professor Luizinho Vieira, saindo então de Goiás com empate com sabor de vitória, o que pode ser melhorado? Não, eu acho que a gente tem margem para evolução em todos os momentos do jogo, tá? O que a gente vai trabalhar muito, e agora tem um pouco mais de tempo, é criar um padrão de um time, como eu falei, um time agressivo, né? Um time que possa envolver o adversário, um time que possa ter a todo momento um pós-perda mais efetivo, enfim, um time que vai tentar propor jogo, né? Eu sei que é um momento de turbulência, mas hoje o jogo, a leitura dele também foi difícil, mas o torcedor pode ter certeza absoluta que a gente, dentro dessas ideias de criar um sentimento que o torcedor vá no jogo e possa gostar do que viu, né? Eu acho que é muito importante criar esse padrão, mas sempre baseado num time muito competitivo que possa estar a todo momento brigando pelas vitórias. Rafael Rádio Araguaia, boa noite, Luizinho. A equipe mostrou evolução e poderia até voltar com a vitória. Confiança que também melhorou. O que dizer do jogo, então, no quesito confiança? Não, melhorou muito. Foi um dos pontos que a gente trabalhou, conversou bastante com o grupo, né? Gostei muito desse tempo, que ele é muito importante para a gente amadurecer algumas ideias, né? Apesar de pouco tempo a trabalhar, da minha chegada até aqui, mas esse tempo foi fundamental, né? Não é só dentro do campo que a gente trabalha, é uma conversa no momento certo, análise de vídeo, colocar alguns pontos que são fundamentais, e houve uma evolução muito importante da última quarta-feira. E não é fácil você sair de um revés, porque
mas a gente jogou contra o Atlético, que tem o seu poderio, um time de Série A, mas não esqueça que do lado de cá todo mundo tem os seus sonhos, tem as suas metas, os seus objetivos, e a gente acabou ficando de fora de uma competição muito importante, né? Agora, essa virada de chave em relação ao Campeonato Brasileiro, né, mesmo, eu acho que até o jogo te traz esse sentimento, né, de um jogador a menos e poder fazer um jogo muito consistente da parte defensiva, e como eu falei, nunca abriu mão de poder chegar também com qualidade à frente, né, e dentro desse comportamento eu saio satisfeito com a evolução, né, e também entendendo que tem uma boa margem para a gente poder evoluir, principalmente num quesito de uma boa marcação e um pouquinho mais à frente também. Professor, para finalizar, João Vitor Roberge, Jornal Município, com a semana para trabalhar para o jogo contra o Novo Horizontino, que é só no final de semana. Quais serão as suas prioridades nos treinamentos? Todas. Prioridades em relação ao modelo de jogo, tá, que é fundamental. Eu quero gerar comportamento coletivo, né, então é fundamental um bom planejamento da semana, né, de trabalho de força, trabalho, todos os trabalhos, na verdade, voltados para um modelo de jogo específico, né, de colocar esse conteúdo. Claro que vai ser gradativo, mas é um sonho, né, depois de 2 jogos dessa forma, na quarta e no domingo, a gente tem uma semana cheia, planejar bem para poder fazer uma boa semana de preparação e chegar, obviamente, no jogo muito mais pronto, muito mais competitivo. Obrigado, professor. Valeu.